Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, capítulo 9, Daniel 9, de 20 a 27. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos. Por 1 semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos por tua palavra, que é tão rica, ó Pai, que é uma fonte inesgotável de tesouros espirituais para conduzir o teu povo. Pai, nesta noite, mais uma vez, nós queremos pedir o auxílio do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que possamos entender esta palavra e para que o Senhor mesmo a aplique na nossa vida. O Senhor conhece a limitação de quem fala, a total limitação, e o Senhor conhece, Pai, o poder do Teu Santo Espírito em fazer com que os olhos do Teu povo sejam abertos para contemplar as maravilhas da Tua lei e o poder do Teu Santo Espírito, o sacerdote interno, para colocar as Tuas verdades em cada coração. Tem misericórdia de nós nesta noite. Ajuda-nos, Pai, na nossa limitação, entendermos a Tua palavra e aplica à nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no domingo passado, nós analisamos a primeira parte deste capítulo e nós vimos isso com o tema Como Orar em Tempos Difíceis, porque a primeira parte deste capítulo se trata de Daniel fazendo uma oração muito angustiada, porque lendo o livro do profeta Jeremias, ele percebeu que o tempo da tribulação do seu povo seria de 70 anos e este prazo estava acabando. Mas Daniel olha ao redor e percebe que o seu povo não se arrependeu, seu povo continua nos pecados. E agora Daniel teme que Deus, ele prolongue este prazo. Então Daniel, numa oração muito comovente, ele suplica ao Senhor que restaure Jerusalém e o santuário e o templo. Nós vimos, com base na oração de Daniel, na forma como ele orou, preciosas lições para a forma como nós devemos orar. Nós vimos que Daniel começou a sua oração com adoração, exaltando a Deus e os seus atributos. Nós vimos que na sequência Daniel gastou um longo período confessando os seus pecados e especialmente os pecados do povo. E nós vimos ao final que Daniel termina a oração suplicando socorro, suplicando a Deus pelo socorro. O texto continua, e na continuação do texto, nós temos aqui a chamada profecia das 70 semanas. Na opinião de muitos estudiosos, nós estamos diante do texto mais difícil do Antigo Testamento. Todavia, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para
o ensino, para a correção, toda a Escritura. Essa, inclusive, tão misteriosa, tão difícil, com símbolos tão difíceis, ela é útil para a nossa edificação, para o nosso conhecimento. O texto começa dizendo, então, começa descrevendo, Daniel descrevendo: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Estamos no verso 22. Saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Note, Daniel nem tinha terminado de orar, e a resposta já veio de Deus. Deus mandou Gabriel, para que Gabriel dissesse: a tua oração, Daniel, foi atendida, e agora entenda a visão que eu vou te passar. Mas a tua oração foi de fato atendida. Daniel nem tinha terminado a oração. Isso nos lembra Isaías 65, 24. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isso aconteceu literalmente com Daniel. Mal ele terminou de orar e a resposta já estava ali. Porque és muito amado. Porque és muito amado. Quando nós vemos para a corrupção daquele povo e olhamos para o testemunho de Daniel, nós percebemos que ele era um servo obediente do Senhor, que ele estava ali numa nação totalmente idólatra, uma nação corrompida pelo pecado, mas Daniel era fiel ao Senhor, ele era obediente e por isso muito amado. E aqui nós já temos uma lição, não é? Quando nós estamos orando e suplicando ao Senhor, não adianta nós termos esse tipo de oração se nós não somos obedientes durante a semana. Se nós temos duas vidas, uma vida durante a semana e uma vida no domingo. Se no domingo nós vestimos uma máscara de crentes, mas durante a semana nós não obedecemos ao Senhor. Um dia desses eu estava lendo um texto que me chamou bastante atenção, em Provérbios, justamente quando o escritor Salomão, ele mostra que as orações que desprezam a lei de Deus, elas são abomináveis a Deus. Eu certamente marquei na minha outra Bíblia. Mas lembre-se do povo de Israel na profecia de Isaías, quando Deus fala por meio de Isaías: quando vindes comparecer perante mim, eu escondo o meu rosto. Eu não posso suportar, capítulo 1, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Mas voltando, Daniel era muito amado porque era obediente. Eis que a profecia é esta: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. 70 semanas, aqui no texto, no hebraico está 70 setes, 70 setes. O povo judeu se guiava pelo padrão de 7, né? Deus estabeleceu uma semana de 7 dias. Por que Deus não estabeleceu uma semana de 5 dias, de 8 dias? Ele estabeleceu uma semana de 7. E assim, esse número padrão, ele funcionava na vida de Israel de várias formas. Por exemplo, o ano do jubileu era 7 vezes 7, né? 7 vezes 7 anos, que daria 49. No ano de número 50, era o ano do jubileu, em que os escravos eram libertados. Vários ritos em Israel seguiam justamente o número 7. E aqui nós temos algumas coisas que acontecerão nesses 70 setes.
restauração do povo e da cidade, a cessação da transgressão, o fim dos pecados, a expiação da iniquidade, a chegada da justiça eterna, o selo da visão e da profecia e a unção do Santo dos Santos. Esses 70 setes, por que ele é traduzido por semanas? Já vimos, por conta do padrão de 7, e também, meus irmãos, porque o número 7 e o número 10 na Bíblia, eles indicam perfeição, são números simbólicos. 7 dias da semana, 10 mandamentos. A resposta de Jesus, quando lhe perguntaram quantas vezes eu devo perdoar o meu perdão, ele junta os dois, 70, que já é 7 vezes 10, não é? 70 vezes 7, e nós sabemos que ali não é para fazer conta, ali é um símbolo de que sempre que o teu irmão vier pedir perdão, você deve perdoar. O 7 e o 10 na Bíblia tem essa ideia de completude, e quando aponta para tempo, é uma ideia de um período cheio, não necessariamente os anos contados literalmente, mas de períodos que são cheios. Vários exemplos: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, do Salmo 91, a parábola das 10 virgens, a parábola em que há 10.000 talentos, e no Apocalipse, 7 igrejas, 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 espíritos, 7 selos, 7 chifres, 7 trombetas, 7 trovões, 7 anjos, a besta com 7 cabeças e 10 chifres, que são 7 montes e 7 reis, e as 7 taças cheias de flagelos. O número 7, o número 70, que é a multiplicação de 7 por 10, são números que apontam para períodos inteiros. Literalmente, nós teríamos aqui então, em 70 semanas, 490 dias, se nós pensarmos que isso é um número literal, né? 70 semanas, 490 dias, 70 semanas dá um ano, 2 meses e meio, me parece, ou 4 meses, 2 anos, 1 ano, 4 meses e meio. Por que os estudiosos da Bíblia pegam essa profecia que é enigmática, que não está clara, e eles não pensam em dias literais, em 490 dias? Porque depois que essa profecia foi dada, em 1 ano, 4 meses e meio, não aconteceu nada. A ideia que eles estão pensando aqui é que são 490 anos mesmo, né? É assim que eles interpretam a totalidade dos estudiosos bíblicos, porque 490 anos faz sentido. Muita coisa aconteceu em 490 anos, e nós vamos ver nesta noite. As 70 semanas, além de serem então 490 anos, elas são divididas em 3 períodos. Veja o verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Quais são os 3 períodos? Primeiro, 7 semanas, está no começo do texto. Depois, 62 semanas e depois 1 semana. São 3 períodos: 7, 62 e 1. Se você transformar em anos, você tem 49, 7 vezes 7, 439, 7 vezes 62 e 7 anos, que é o último período. Então, aqui você vai ter os 490 anos, são esses 3 períodos. E qual é a divisão deles, meus irmãos? Da ordem até ao ungido, 7 semanas. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, 7 semanas. Até ao ungido, ao príncipe, 62 semanas. Está numa forma enigmática, mas essa é a divisão, né? Porque cita 7 semanas e 62 semanas. O que se refere a quê? É proporcional, a primeira e a segunda coisa. Primeiro, a restauração e edificação de Jerusalém, 7 semanas, 49 anos. Depois, até ao ungido, ao príncipe, 62 semanas. E um terceiro período, no verso 26,
que é o depois das 62 semanas, a última semana que resta. Esse texto é alvo de muita especulação, especialmente pelos dispensacionalistas, não é? Porque eles dizem que a última semana será a grande tribulação, e eles separam a grande semana do ungido. A última semana está totalmente ligada ao ungido, que é Jesus Cristo. Nós vamos ver isso aqui no texto. A base para os nossos cálculos aqui, de acordo com o texto, meus irmãos, é quando o anjo Gabriel diz, no versículo de número 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Este é um marco aqui. Quando é que saiu esta ordem para restaurar e edificar Jerusalém? Saiu no 7º ano de Artaxerxes I, Esdras capítulo 7, de 7 a 8, quando ele emitiu o primeiro decreto para que isso fosse feito. Está lá em Esdras 7, de 11 a 26. Esse ano foi 457. Então, essa ordem da qual fala Gabriel aconteceu de fato em 457 a.C. O nosso ponto aqui, meus irmãos, saindo dos números e das datas, é entendermos como foi que Deus respondeu à oração de Daniel. Afinal, como Deus respondeu à oração de Daniel? Primeiro, ele restaurou a habitação com o seu povo espiritualmente. A oração de Daniel era justamente para que o seu povo fosse restaurado, para que a cidade de Jerusalém fosse restaurada, para que o templo, o santuário fossem restaurados. E a resposta de Deus foi: serão restaurados. Serão restaurados no primeiro período, nas 7 semanas, nos 49 anos. E de fato, em 445, antes de completar 49 anos, e lembre-se, não dá para considerar tudo literal, porque são simbólicos os números 7 e o 10, mas em 445, os muros ao redor de Jerusalém já haviam sido restaurados e o templo já havia sido reconstruído por obra de Esdras e Neemias. Esta era a resposta à oração de Daniel. Acontecera poucas décadas depois, Jerusalém e o templo restaurados. O que é que nós aprendemos aqui? Que Deus respondeu à oração de Daniel restaurando a habitação com o seu povo. Por que a habitação com o seu povo? Porque tanto o tabernáculo, lá no começo da história, quanto o templo eram representações de que Deus estava com o seu povo. Ora, nós sabemos que Deus é onipresente, de que Deus ocupa todos os espaços. Na verdade, irmãos, a criação está em Deus. Deus é maior que a criação. Deus é pleno, é espírito, é onipresente, Ele é imenso, toda a criação está dentro dele. Mas havia uma simbologia, tanto no tabernáculo quanto no templo, de que Deus se fazia presente por meio destes santuários. É por isso que você tinha aquela separação entre o local santo e o santo dos santos. O santo dos santos era o local máximo da presença de Deus. O sumo sacerdote só entrava uma vez por ano ali. E conta-se de épocas na história de Israel, de tanto desvio, que amarravam uma corda na perna de um sacerdote com medo dele entrar lá e não voltar. Então, a presença de Deus era significada para aquele povo através do tabernáculo e do templo. E note, a oração de Daniel é nesse sentido. Ele está pedindo que Jerusalém, a cidade que recebe o nome de Deus, seja restaurada, e o santuário, o templo do Senhor, seja restaurado, porque era no templo que os sacrifícios eram feitos. Fora do templo não se fazia qualquer sacrifício. O fato é que Deus restaurou a habitação com o seu povo. Menos de 49 anos à frente, o templo foi restaurado. E esse é um padrão, meus irmãos. Nós temos, no começo da história do povo de Deus, o tabernáculo sendo feito, na sequência, o templo sendo feito, não por mãos de Davi, mas por mãos de Salomão, porque Deus disse a Davi que ele era homem com mãos sujas de sangue,
Davi passa todo o projeto para o seu filho, e o seu filho constrói o templo. Aqui em 586 ocorre a invasão final dos caldeus, dos babilônicos, e o templo é totalmente destruído, e a oração de Daniel então é para que o templo seja reconstruído. Deus vai cumprir esta oração e vai preservar o templo até os dias de Jesus Cristo. É certo que houve momentos, por exemplo, com Antíoco Epifânio, cerca de 170 anos antes de Cristo, que o templo foi profanado, mas não foi destruído. Deus preservou, Deus não apenas restaurou o templo, que era a oração de Davi, mas ele preservou este templo até os dias de Cristo. No ano 4, Herodes não reconstrói um templo, mas ele remodela o templo, ele reforma o templo. Herodes fez do templo de Zorobabel, né, porque a reconstrução aqui em 445 foi por meio de Zorobabel. Herodes ele remodela, ele reforma o templo de Zorobabel com aspectos faraônicos, com colunas, com coisas, com pedras gigantes, grandiosas. Mas o templo não é mais destruído, ele é preservado. E isso vai durar até que se cumpra outra profecia que aparece aqui, que o templo será destruído de novo. E aí talvez você pense, Deus cumpriu o desejo de Daniel, restaurando o templo e fazendo sobreviver, mas ele vai destruir o templo de novo? Nós vamos entender por que isso acontece. Então, como é que Deus respondeu a oração de Daniel? Restaurando a habitação com o seu povo espiritualmente. Há um segundo ponto, um segundo momento, que é o segundo período, quando ele permaneceu habitando então com o seu povo. No nosso texto, nós temos então a menção às 62 semanas. Então é dito no texto, até ao ungido ao príncipe, 62 semanas. 62 semanas. Meus irmãos, quando nós fazemos o cálculo dessas 62 semanas, ou 434 anos, nós vamos perceber que a conta chega, os 49 mais os 434, a conta chega no ano 27 depois de Cristo, da era cristã, que é justamente, segundo alguns estudiosos, o início do ministério de Jesus Cristo. Há uma falha quanto à data, que é uma data humana do nascimento de Cristo. Há um erro de conta aí de uns 4 anos, né? Porque quem fez esse cálculo não foi nenhum autor bíblico, mas foi muito tempo depois um padre que fez esse cálculo, né? E ele era bom de teologia, mais ou menos, mas era péssimo de contas. Há um cálculo ali, há um cálculo errado ali. Mas o ponto é que, fazendo os cálculos, nós temos o cumprimento da primeira semana, das primeiras 7 semanas, 49, mais as 62 semanas, 434, isso te remete a 27 depois de Cristo, que é justamente o início do ministério terreno de Cristo. E ali nós vamos ver justamente Deus não mais pensando num templo físico, mas o próprio Deus encarnando-se e tornando-se agora a habitação plena. Observe, no Antigo Testamento, a representação da habitação de Deus era num templo, era num local de pedras. Agora, Cristo encarnando-se, Ele é Deus conosco, Ele é Emanuel. João, escrevendo o capítulo 1, diz que Deus habitou entre nós, Ele tabernaculou, é o verbo, fazendo uma referência específica com o tabernáculo. Por que a cidade e o templo seriam destruídos aqui na profecia de Daniel? Justamente porque o templo da época de Jesus já não significaria mais nada, considerando que Jesus é o templo agora. Jesus é o próprio Deus habitando entre nós. Ora, Jesus disse: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. E replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo.
Jesus veio substituir o templo. É em Cristo que nós temos a salvação, é em Cristo que nós temos a remissão do pecado, não mais entrando num templo e fazendo sacrifícios. Jesus disse em outro local, em Mateus 24:15, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa coisa alguma. Em Mateus 24 começa justamente quando os discípulos questionam Jesus sobre o que ele havia falado há pouco, que tinha a ver com essa destruição. Mateus 24, no seu começo, diz assim: ele, porém, vos disse, não vedes tudo isto? Na verdade, o verso 1, tendo Jesus saído do templo, ia retirando-se quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Cristo, ele antevê a destruição do templo que aconteceria no ano 70, na sequência, e ele, no seu ministério, mostra que o templo agora se tornou dispensável, porque ele é Deus habitando com o seu povo. Meus irmãos, o nosso texto fala, então, voltando a Daniel capítulo 9, depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. Note, depois das 62 semanas você está no ano 27 depois de Cristo. Será morto o ungido e já não estará. Uma tradução literal aqui é que ele será cortado. E os estudiosos se lembram de Isaías 53, ele será cortado da terra dos viventes. Mas também se lembram que ele, como um sacrifício que está sendo oferecido, na analogia do sacrifício que era cortado, ele será oferecido como sacrifício. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Este povo de um príncipe, tudo indica, meus irmãos, é Tito Vespasiano, que foi o general que no ano 70 veio e destruiu totalmente o templo. E essa figura de dilúvio é uma figura aplicada aos exércitos que vinham de uma vez e acabavam com tudo. E foi isso que aconteceu. Mas voltando ao ungido, porque na sequência é dito, ele fará firme aliança, é ungido, com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O que significa isso? Ele fará firme aliança com muitos. Ele fará firme aliança com muitos. Nós temos o nosso Senhor Jesus salvando a muitos, não salvando a todos, mas salvando a muitos. A nova aliança, ela não seria feita com todo o mundo, a nova aliança profetizada por Jeremias 23, mas seria para salvar a muitos. Novamente Isaías 53, ele justificará a muitos. Esta é a linguagem. Cristo, no seu ministério, na sua morte, fez aliança, nova aliança com muitos, por uma semana, e aqui uma semana de novo. Nós podemos pensar em 7 anos, ou em um período diferente, um período completo. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. De fato, a morte de Cristo fez com que os sacrifícios e as ofertas se tornassem dispensáveis, porque ele foi o sacrifício perfeito. Com a sua morte na cruz, os sacrifícios não têm mais qualquer valor. E o interessante é que metade de uma semana, se nós formos interpretar literalmente, é 3 anos e meio, parecido com o tempo do ministério de Cristo, do seu aparecimento até a sua morte. Cerca de 3 anos o seu ministério durou.
Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui é uma figura de um exército. Esse assolador pode ser tanto Tito Vespasiano, como pode apontar também para o anticristo, pode ter um apontamento para o final. O fato é, meus irmãos, que este ungido, ele vai fazer exatamente o que está lá na introdução do verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Cristo fez isso. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. Cristo é quem faz a expiação, para trazer a justiça eterna. É Cristo quem traz a justiça eterna, para selar a visão e a profecia. É Cristo a última revelação de Deus. Depois de Cristo não há mais revelação. E para ungir o Santo dos Santos. Nós lemos Santo dos Santos na Bíblia, imaginamos justamente aquele cômodo mais restrito do templo e do tabernáculo, mas aqui fala-se em unção. O Santo dos Santos nunca foi ungido. É por isso que tudo indica que está falando de uma pessoa, está falando do santo, está falando do ungido, está falando justamente de Cristo Jesus. Ele veio para ser ungido, o Santo dos Santos. Meus irmãos, dois fatos impressionantes aqui marcam a ligação da profecia de Daniel com a última semana, o ministério de Cristo. Por que a última semana? Porque, lembrem-se, ela acontece depois das 7 semanas, verso 25, e depois das 62 semanas. Depois das 62 semanas será morto ungido, claríssimo Jesus Cristo. Ano 70, destruição do templo. Mas é impressionante como Daniel está ligado ao ministério de Cristo, quando nós percebemos que o Gabriel que anunciou a redenção para Daniel, é o Gabriel que vai aparecer a Maria, anunciando que ela está grávida do Redentor, justamente do Messias. 500 anos depois, o mesmo anjo é quem aparece para dar a notícia a Maria. E ele diz a Maria, e ele será chamado pelo nome de Jesus. E você sabe que Jesus é uma variação de Josué. Josué é Yahvé é salvação, Deus é salvação. E Jesus recebe o nome mais apropriadíssimo para a sua missão. Jesus significa Salvador. E esse anjo é dado por Gabriel, e esse nome é dado pelo anjo Gabriel. É dado por Deus, na verdade, anunciado por Gabriel. O mesmo Gabriel que estava lá atrás, dizendo para Daniel, Daniel, o povo será redimido, Jerusalém será redimida, Daniel, em 70 semanas, nessa figura tão enigmática. Uma outra ligação que nós temos aqui, aliás, ainda nessa linha de Maria, que está em Lucas, veja Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, como era forte esse sentimento da redenção de Jerusalém, profetizado lá atrás a Daniel. Lucas 2, verso 38, verso 36, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando aquela hora, dava graças e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Olha a redenção de Jerusalém, pedida justamente por Daniel e cumprida exatamente em Jesus Cristo. Cristo é a redenção de Jerusalém, a redenção máxima, total. Cristo é o Salvador não apenas do Israel geograficamente localizado, mas do Israel espiritual, formado por todos os povos, tribos, línguas e nações. E Simeão, Lucas 2, veja em Lucas 2 ainda, verso 26, Lucas 2, 26. 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus
Para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Ele também estava, meus irmãos, com textos de Isaías e de Daniel na cabeça. Ele sabia que esse menino era o Messias, que restauraria o povo de Israel. Mas há uma outra ligação impressionante entre a profecia de Daniel e o nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos se lembram dos magos que vieram do Oriente? Como é que esses magos vieram do Oriente com informações tão precisas de onde nasceria o rei dos judeus? Ora, a estrela os guiou, mas note, não podia ser apenas uma estrela. Estes magos, estes sábios, eles não tinham a ver com magia, eles tinham a ver com sabedoria, eram sábios, eles eram estudiosos das estrelas, por isso que apenas eles notaram uma estrela diferente, não a população inteira. Eles eram estudiosos das estrelas. Naqueles países no Oriente, na Pérsia, na Babilônia, já havia astronomia, as estrelas já eram estudadas. Meus irmãos, eles não poderiam apenas ter visto uma estrela e entendido toda a história da vinda de um Messias. Tudo indica, muito provavelmente, Daniel foi alguém que viveu muito tempo, atravessou o reinado, vários reis passaram por Daniel. Daniel, muito provavelmente, deixou seus escritos. E nós podemos imaginar, ali muito próximo do nascimento de Jesus Cristo, sábios lá na Pérsia, lendo os escritos de Daniel e percebendo que o tempo da profecia já estava se aproximando. E eles partem então para ver quem será este Rei dos judeus que trará a redenção a Israel. Estes sábios, eu repito, não estavam em Israel, estes sábios estavam possivelmente na Pérsia. E como é que eles tiveram acesso a essa profecia inteira? E tão acertadamente eles buscaram nosso Senhor Jesus Cristo. A ligação que muitos apontam seriam escritos de Daniel. Eles tiveram acesso aos escritos de Daniel, fizeram as contas e partiram e encontraram o menino na casa e lhes ofereceram os presentes. Meus irmãos, nós temos então a oração de Daniel sendo atendida pelo nosso Deus. Deus restaurou a habitação com seu povo espiritualmente. Deus permaneceu habitando com o seu povo, preservando o seu povo espiritualmente num espaço gigantesco de tempo, mas por fim, Deus veio habitar com o seu povo corporalmente. O templo perdeu o sentido, Cristo agora estava com eles. E tudo isso nos mostra que Deus é o Senhor do tempo, que Deus é o soberano. A profecia dada por Deus, por meio de Gabriel a Daniel, ela se cumpriu neste período todo. E Jesus Cristo foi esse ungido que fez a aliança com muitos, que acabou com o pecado. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós estamos num processo agora em que, quando Jesus Cristo voltar, a salvação estará plenamente realizada. E o que Cristo obteve na cruz, que foi o fim do pecado, será finalmente finalizado e nós viveremos para sempre com o Senhor. Este texto então deve nos deixar bem claro que o nosso Deus é soberano, Ele é o Senhor do tempo, é Ele quem escreveu toda a história e Ele revela as coisas por enigmas para que apenas o seu povo tenha acesso a estas preciosidades. Foi assim com as parábolas também. Jesus falava por parábolas para que apenas os discípulos entendessem e as pessoas que não eram de Cristo não entendessem. Ele o fez assim com vários textos proféticos e nós, na nossa limitação, podemos imaginar os tempos e as épocas, mas com toda certeza podemos perceber que Ele é o Senhor do tempo,
que tudo o que ele escreveu será cumprido, nenhuma das suas palavras cai por terra. Que Deus assim nos abençoe, que Deus apresse a volta do nosso Redentor, para que todas as coisas se consumem e que nós vivamos para sempre com o nosso Redentor. Amém.